Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: estreito é esse lugar, vamos até o Jordão e façamos para nós uma tenda para morar. Convidaram Eliseu, ele disse: irei eu. 2 vezes não pensou, pois sabia que ali algo ia acontecer para a glória do Senhor. E o que aconteceu? O machado caiu, nas águas se perdeu. Todos ficaram preocupados. O machado era emprestado e chamaram Eliseu. O ferro flutuou nas águas. Todo o povo se espantou. Um milagre aconteceu. O machado apareceu quando Eliseu chegou. Cochilando e cantando, porque a Bíblia diz que quem está triste ora e quem está alegre canta. E diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Não é quem está afinado, não, louve ao Senhor. Então, é exaltando e adorando o nome dele que eu quero contar para vocês o testemunho, porque algumas pessoas, elas perguntaram para mim, não entenderam a publicação que eu fiz, uma homenagem para minha psicóloga. E eu acho que é o momento de contar o testemunho agora do que aconteceu para que o nome do Senhor venha a ser engrandecido. O testemunho é longo, mas eu vou resumir o máximo que eu puder resumir. Eu hoje estou bem, como diz aquela música, hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Deixa ela aquela cantora. O fato, gente, eu vou resumir bem o máximo que eu puder, assim, para o nome do Senhor ver a ser glorificado por aonde chegar esse testemunho. A maioria das pessoas não sabe. Porque a Bíblia diz que quando a gente tiver um problema é para entrar pro quarto e orar ao Pai que nos vem em secreto e Ele publicamente responderá. É lógico que eu tenho as minhas amigas, as minhas amadas de oração dos cabelinhos brancos e os meus já estão ficando. Mas assim, não tem necessidade de sair boatando, né? Mas o testemunho, ele deve ser contado. Então, no meio de 2024, vai fazer 2 anos, eu recebi uma proposta para trabalhar em São Paulo. E algumas pessoas não sabem, mas eu já tive uma casa em Salvador própria, mas eu perdi essa casa. Digamos assim, era Ismael, não era Isaac. Isaac eu ainda estou esperando, né? Então, enfim, fui para São Paulo trabalhar para comprar a minha casa. Eu nunca me vi, que eu tenha lembrança, nunca me vi tão feliz na minha vida como naquele dia que eu cheguei em São Paulo para realizar o meu sonho. E com 3 semanas que eu tava lá, eu comecei com uma hemorragia, mas eu não queria dizer para ninguém que eu tava doente para não faltar no trabalho, não perder o trabalho. Acabou que eu desfaleci, aí me levaram pro hospital para fazer um exame. Desse exame acabou-se a vida de Leia, o míssel caiu em cima da minha cabeça. Tô até hoje recuperando. Eu vou resumir, né? Então a gente foi para o AMA fazer uma consulta. E quando chegou o resultado do exame, o médico, eu não sei, gente, se foi por ética, eu não sei o que foi que aconteceu. Eu sei que eu nunca vou esquecer daquela cena terrível, que ele levantou correndo, saiu correndo e voltou correndo e começou a me olhar. E dizia assim, a senhora veio de carro próprio? Eu falei, não, vim de Uber. Eu mal falava, eu não ouvia direito, eu não falava direito, eu não processava direito. Ele disse, porque a condição do seu exame, a senhora está com menos de 40% de sangue no corpo, hemoglobina. Eu não consigo compreender como é que a senhora está falando comigo, embora eu via ele assim embaçado, né? Aí ele disse, eu saí correndo para ver se tinha uma ambulância disponível para lhe transferir para a UPA para tomar uma bolsa de sangue. Resumindo, eu fui de Uber, graças a Deus, isso é uma coisa que Deus fez, porque eu acho que se eu chegasse naquele estado, gente, num HGE da vida, num Cléristo, eu certamente não teria escapado. Mas o Senhor sabe de todas as coisas.
foi para passar no Vale da Sombra da Morte, mas eu passei lá onde o recurso é bem mais rápido. Enfim, fui transferida para a UPA, tomei 2 bolsas de sangue, terminou de madrugada, eu achando que eu ia para casa, que casa? Fui para o hospital e fiquei 7 dias e 7 noites com Milena, a quem eu devo gratidão o resto da minha vida, que a gente mal se conhecia. Ela tinha chegado em São Paulo 1 semana antes de mim, e ela ficou naquela cadeira daquele hospital. Já postei um vídeo aí, 7 dias e 7 noites, me ajudava. Eu cheia de acesso, não conseguia pentear meu cabelo, fazer minhas coisas, nada. A hemorragia, ela ficou 5 dias ainda tomando medicação de 4 em 4 horas para estancar, para completar. Ainda tive a pneumonia e ainda para fechar com chave, com a cerejinha do bolo, o remédio para... o medicamento que eles me deram para pneumonia, eu tive reação. Passei mal, convulsionei. Só tô viva porque é para contar esse testemunho, para acrescentar a tua fé. Foram dias terríveis naquele hospital. Assim que estancou, me deram alta do internamento, mas o tratamento ainda precisava descobrir o que era que eu tinha, porque tudo que eu podia fazer no hospital eu fiz e não achou. Os exames que não tinha no hospital, eles me colocavam na ambulância, que eu até hoje, né, Jesus está me libertando aos poucos. Eu ainda tenho trauma de som de ambulância. Quando eu escuto barulho de ambulância, eu sinto uma aflição no meu coração. Passei para baixo, hospital, fazendo exame, não achava. Mas resumindo, quando eu saí de lá, ainda fiquei 3 semanas tomando bolsa de ferro e fazendo exames. E aí, através de um exame que eu fiz sem anestesia, gente, que eu esqueci o nome, parece que eu não lembro o nome agora, esteroscopia. Terrível, quem já fez sabe do que eu tô falando. E ali descobriu que eu tinha vários miomas, mas não dava para contar, por causa do sangramento, não deixava pela câmera ver, contabilizar, cistos e ainda endometriose, que era o que de fato causava a hemorragia. E agora vamos tomar remédio para ver se um conseguia conter. Tomei vários, até que achei um, não lembro o nome agora, mas ele é raro, caro. Eu tomava 1,5 comprimido por dia. Se passasse 5 minutos, eu passava mal e ele ainda me dava reações terríveis. Muita dor de cabeça, muita tontura. Foi um tempo difícil da minha vida. Até que em dezembro, isso foi em agosto, quando em dezembro, por uma obra de Deus, eu consegui operar. Quando eu terminei o tratamento do ferro em São Paulo, eu voltei para operar em Baixa Grande, porque lá não tinha quem me desse resguardo. Quem mais em São Paulo sabe que a vida é corrida. Então, voltei. E para operar foi uma luta, demorou. Só um preventivo que eu precisei fazer, levou quase um mês para chegar, gente. Particular, a luta foi grande. E essas coisas iam me desgastando, de forma que eu fui operar sozinha em Rio Barbosa, voltei sozinha. No meu resguardo aconteceram algumas coisas, eu não fiquei bem. E aí, quando foi no mês de março, com 3 meses de operada, eu vim pra cá com a intenção de passear. Mas aí Deus usou Raquel, eu faço questão de contar os nomes. Deus usou ela e abriu uma porta de trabalho, fui orar e Deus confirmou. E eu fui ficando por aqui. Mas eu trabalhava e voltava pro quarto. Eu ia trabalhar e voltava pro quarto, até que chegou um momento que eu precisei procurar ajuda psicológica. Gente, todo mundo precisa fazer terapia. Não espere chegar ao estado que eu cheguei para começar a fazer seu tratamento. Em nome de Jesus Cristo, estou te pedindo, 2 coisas eu vou te pedir. Faça seus exames regularmente. Eu fiquei 14 anos sem fazer preventiva. Eu sei que eu mereço puxão de orelha. E quando eu fui fazer, não tinha mais jeito. Eu perdi meu útero. Não foi fácil para mim. E, enfim, eu voltei a trabalhar ainda no período de resguardo, que era para ser 4 meses, mas Deus me deu força e graça. Mas assim, o corpo ia, mas a alma por dentro estava morrendo a cada dia. E foi quando Deus preparou Beth, que fez aniversário, que eu postei hoje a homenagem, para ser a minha psicóloga, que além de psicóloga é serva de Deus. E foi a pessoa certa, exata na minha vida, através de Bruninha.
Deus é maravilhoso, gente. Faz tudo certo no tempo certo. Comecei meu tratamento em junho. Precisei faltar no trabalho algumas vezes. Houveram sessões que foi online, porque eu não conseguia sair do quarto nem para ir ali. O consultório dela é perto da minha casa. Houveram vezes que eu chegava naquele consultório. Eu só perguntava assim: Beth, me diga somente para que é que eu tô viva? Porque não era que eu queria morrer, é porque eu não via razão mais para viver. Eu estava doente, eu tive um problema muito sério. Não vou entrar em detalhes, não tem necessidade. A gente está aqui para contar a bênção e não o testemunho, né? É o testemunho. E não foi fácil. Houveram dias que eu pensei em desistir. Como eu falei, repito, uma coisa é você estar fazendo algo para evitar, e outra coisa é quando você chega com uma ferida rasgada, inflamada e tem que futucar. Tem que futucar para poder sarar. Foram dias e noites terríveis. E um dia, quando eu pensei em desistir da terapia, não porque não estivesse funcionando, mas porque era muito doloroso. Saber que o estado que eu estava tinha a ver com coisas desde o meu nascimento, futucar de lá de trás coisas, buscar na minha memória, até chegar à conclusão de onde era que estava a raiz daquele mal que estava me destruindo e estava me acabando. Eu cheguei a perder mais de 10 quilos em poucas semanas. Graças a Deus que agora eu estou recuperando, já está tudo cobertinho aqui de carne, mas aqui estava só os ossos. É necessário a gente passar para entender as outras pessoas. E aí foi no momento que eu estava pensando em desistir, não por não querer, é porque eu não aguentava mexer e ir para as terapias. No dia das sessões eu ficava muito ansiosa. Tinha sessões que passava do horário porque a minha psi, ela só deixava eu sair de lá depois que ela conseguia enfiar alguma coisa na minha cabeça. Já teve dias da gente fazer 2 sessões seguidas, porque eu comecei fazendo semanal. Depois a gente começou a fazer quinzenal, mas já houve dias de eu ter que sair do trabalho antes do horário, desesperada. Aí, Beth, me arruma horário, me arruma horário. E ela, o ser humano maravilhoso que é, deixava um compromisso para poder me atender. É Deus, gente, na nossa vida. A palavra do Senhor diz assim: na ira ele lembra da misericórdia. Enfim, para resumir a história triste, depois de 7 meses nessa laú, sim. Então, eu comecei o tratamento com psicólogo em junho, mas quando foi no final de agosto eu precisei do psiquiatra, os remedinhos que tá aí nos vídeos, tarja preta, alguns deles eu ainda estou tomando. A coisa não foi fácil para mim, não. Eu sentia zumbido no ouvido, muita dor de cabeça, pressão alta, fiz todos os exames de coração, porque eu tinha certeza que eu ia infartar a qualquer momento de tanta dor que eu sentia no coração e não dava nada, gente, nos exames. Manchas pelo corpo, fraqueza e principalmente eu não queria sair do meu quarto. Eu não via razão para sair de dentro desse quarto, que hoje para mim é o canal onde aqui é o meu escritóriozinho onde eu transito tudo e mando para vocês a palavra que Deus manda e tá chegando. Então, num desses dias que eu estava desanimada, querendo desistir, porque eu não aguentava mais. Tinha dia que eu voltava da terapia pior do que o que eu fui. Não vou mentir para vocês, não. Mas eu sabia que era para meu bem. Era aquele mertiolate que arde. Mas graças a Deus, que de pouco em pouco, Deus, não é só a psicologia, é Deus na vida de Beth. Eu tô falando, você sabe que eu não sou, todo mundo sabe, eu não sou de puxar saco não, mas eu sou de honrar quem tem honra. Foi assim que papai me ensinou, a honra quem honra. E de um jeito a gente foi futucando, foi descobrindo e foi buscar lá atrás, e foi buscar, e foi buscar, e foi mexer, até que depois de 7 meses eu consegui achar onde era que estava a raiz. Como eu falei, não era que eu queria morrer, é que eu não achava significado para continuar vivendo sem o meu útero. Isso era o meu cérebro, o meu subconsciente.
o meu inconsciente que me sabotava por causa de situações desde a minha infância, desde o meu nascimento, que veio culminar naquela mesa de cirurgia. E quando eu saí de lá, mas hoje não, hoje eu domino meu cérebro, hoje eu sei que se Jesus tirou meu útero é porque eu não preciso dele e as outras coisas que envolviam agora tá tudo no lugar. E é exatamente por isso que eu cantei esse corinho de Eliseu, porque no momento que eu ia desistir, eu fui visitar a comum de uma amiga minha, e ali Deus usou, né, aquela bênção daquele pregador naquele dia, e falou essa palavra de Eliseu, onde eles estavam em fase de expansão, de melhora, de crescimento, mas a ferramenta principal havia perdido no fundo do rio Jordão, escuro, fundo, e de água e de correntezas fortes. Era impossível a gente achar. Mas é quando chamaram Eliseu mandou cortar um galho, jogou lá em cima e o ferro flutuou. E ali o Senhor ministrou meu coração que ele estava confirmando a terapia. Para quem tem preconceito, terapia é de Deus, viu? Terapia é de Deus. Porque através, você vê que ele pergunta aonde foi que caiu. Ele não mergulhou e foi caçar, não. Ele, aonde foi que caiu? E ali ele usou um instrumento e através daquele instrumento veio à tona. E ali a obra foi concluída de crescimento, de expansão. E o machado devolvido para o seu devido lugar na santa paz de Deus. E é isso que a terapia faz. É achar o que está perdido. É achar o que está fora do lugar. É futucar, é achar o que é que está desorganizado, porque eu achava que era tudo e não era nada, era tudo aqui dentro. Aí eu achei tudo aqui dentro, glória ao nome do Senhor, estou curada para a glória de Deus, tenho os meus gatilhos que eu agora já sei tratar, acionar, mas eu estou muito melhor, mas para chegar nesse nível foi muito difícil. Quando eu fui para São Paulo, eu juntei uns irmãos lá em casa que não me conheciam, lá no Rio Vermelho, e fui buscar a palavra. Não tinha falado nem com os meus pais ainda, né? Que eu tinha recebido essa proposta para São Paulo. E ali no primeiro hino cantado, o hino à família de Jesus, do hinário da CCB, onde eu sirvo a Deus, Deus já usava a boca do irmão para falar, né? Aonde você for, se você for firme e fiel ao Senhor, o Senhor não vai olhar tuas falhas e tuas fraquezas, mas ele não vai te desamparar, não vai faltar pai, nem mãe, nem irmão que cuide de você. Eu entendi outra coisa, mas como vocês sabem, foi isso que Deus fez na minha vida. Quando eu saí de alta, eu ainda fiquei 7 dias de atestado e uma família que através de uma conhecida que eu conheci lá, tinha poucos dias, achou esse povo que era de Pirá, que me hospedaram na casa dele. Gil, beijo, te amo, irmão Zé. Né, me hospedaram na casa dele sem me conhecer, cuidaram de mim, gente. Então, não faltou luta, não faltou prova, mas também não faltou a misericórdia do Senhor. E eu tô aqui dizendo que Deus é bom. E dizendo para você, faça terapia. Ah, Lé, mas eu não tô com depressão não, mas todo mundo precisa, gente, escavar, para não ficar carregando as coisas dos outros, por causa dos outros, e morrendo sem você entender. Dando murro em ponta de faca. Em nome de Jesus Cristo, esse é o meu conselho, baseado na palavra de Deus. Deixe os Elias, preparado por Deus, te ajudar a achar os machados perdidos, para devolver no lugar, para terminar a obra de crescimento, para o nome de Deus ser glorificado e para cada coisa ir para o seu devido lugar, sem guerra, sem agonia. Esse é o meu testemunho, essa é a minha experiência, esse é o meu conselho e ele vai chegar no lugar certo, eu sei. Tá bom? Deus abençoe. Agora sim eu vou dormir que eu tô cochilando. Deus seja eternamente louvado. Cheiro, obrigado por quem tá orando e torcendo por mim. Tô muito melhor e vou ficar 100%. Em nome de Jesus. Obrigado, Beth. Te amo.